Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. Não deixe de se inscrever no canal de YouTube para receber notificações de novos vídeos. Vamos falar agora com a cantora e compositora Fernanda Abreu. Obrigado, Fernanda, por estar aqui com a gente. Oi, gente, obrigada a vocês pelo espaço. Estamos aqui lançando álbum novo. Fernanda comemora 3 décadas de carreira, então ela está lançando um disco, 30 anos de baile. São discos de remix, com algumas músicas da sua discografia. Exatamente. Então, ano passado eu fiz 30 anos de carreira solo, porque eu lancei meu primeiro disco em 1990, o Sla Radical Dance Disco Club. E quando eu lancei esse disco em 1990, eu tive um apoio muito grande dessa cena, dos DJs, da música eletrônica, das pistas, dos bailes. Me acompanhou sempre a carreira toda. A cada lançamento que eu fazia, tinha sempre os DJs tocando na pista. E como o primeiro disco também foi muito impactante, de uma nova linguagem da música pop dançante nacional, porque a gente vinha da década de 80 com rock, basicamente, na cultura aqui jovem, pop. O primeiro disco foi um disco muito, muito impactante, assim, muito simbólico para essa cena, porque eu usava tecnologia, samples, baterias eletrônicas, coisa que a gente não tinha na época, nos anos 80, a gente fazia gravação, era um registro da banda. A banda entrava no estúdio, fazia um registro, e ali, então, a gente tinha as gravações e os fonogramas. Mas, com esse disco, teve essa novidade. Então, quando eu cheguei agora, no passado, que eu fiz esses 30 anos de carreira, para mim, eu tinha claro que eu queria fazer um disco de remix para homenagear, para até agradecer aí essa galera que sempre esteve ao meu lado durante todos esses anos. Quais são esses DJs aí que estão com você? O Memê, que está dirigindo o trabalho já. O Memê é conhecidíssimo, já há bastante tempo na estrada. Eu conheci o Memê naquele primeiro disco, 1990, assim como o DJ Malboro. Eu trouxe o Memê naquela época, porque era um cara que estava fazendo house music no Brasil, e o Malboro, que estava começando com funk, tinha acabado de lançar em setembro de 89 o disco Funk Brasil. E aí eu trouxe os dois para o disco Sla Radical Dance Disco Club. Então o Memê e o Malboro ficaram muito meus amigos. E o DJ Corello também, que é um DJ de charme, de soul, da antiga também. Então, o Malboro, infelizmente, não pôde participar desse álbum, mas eu e o Memê sentamos, então, para fazer a curadoria, para escolher os DJs, e foi muito afetivo também. Ali você tem o Tropiquilas, por exemplo, tem o Zé Gon, que faz parte do Tropiquilas, que é o Zé Gonzalez, que participou do meu disco Raio X em 98. Então, eu tenho uma relação assim, com muitas pessoas. O Huxel, por exemplo, que fez o remix do Outro Sim com o Emicida, ele trabalha no meu estúdio aqui no Rio, no Pancadão, junto com o Sérgio Santos e o Pablo Bispo, que são 3 caras que estão fazendo muita coisa da música pop hoje em dia, produtores que estão arrebentando aí na música pop. Então, sempre uma relação com cada um desses DJs. Os DJs que o Memê me apresentou, que foi o Bruno B e o Fancy Inc., também foi uma surpresa para mim, porque são muito talentosos. O Bruno B fez um remix maravilhoso de Cátia Flávia, e o Fancy Inc. fez uma música inédita também, o Torcer pela Pista. Então, assim, eu acho que é um disco que ele representa bem uma série de linguagens dentro da cena eletrônica. Você tem trap, você tem soul, você tem funk, charme, música eletrônica, você tem house music. Então, eu acho que ficou um disco muito à minha cara, assim, que sempre fiz música dançante, mas também sempre fiz uma mistura aí que sai nesse caldeirão aí da música dançante brasileira. O trabalho, você canta alguns outros sucessos seus, músicas mais conhecidas, a Cátia Flávia, que já tem um clipe dessa música, Veneno da Lata também é outra, e Rio 40 Graus, essa crônica aí, essa música é emblemática, Eu acho uma história, uma crônica muito real, muito próxima do cotidiano. Como é que é essa música para você, Fernanda? Essa música é o meu maior sucesso, Essa música, ela representa a minha figura enquanto carioca, um símbolo, uma marca carioca que o Brasil inteiro conheceu, muito através do Rio 40 Graus. Apesar de eu ter feito um trabalho, uma banda que fez muito sucesso nos anos 80, que foi a Blitz, que também tinha uma pegada muito carioca,
na minha carreira solo, eu também fui identificada muito, né, com o Rio de Janeiro, não só com o Rio 40 Graus, mas com Garota Sangue Bom, uma série de músicas. Mas o Rio 40 Graus, a gente estava sentindo falta de uma crônica mais contemporânea naquele momento. A gente escreveu essa música em 1992, ano que vem vai fazer 30 anos, mas ela tem uma letra muito atual até hoje, né? Tirando a milícia, que é uma novidade no Rio de Janeiro, de uns 12 anos para cá, a gente continua com essa sensação de que o Rio de Janeiro é o melhor e o pior do Brasil, é uma cidade que simboliza essa desigualdade, né, brasileira, e muito na cara, né, porque o Rio de Janeiro, as favelas são em cima dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro, às vezes diferente de algumas cidades grandes como São Paulo, que a periferia fica um pouco no cinturão. Você, em São Paulo, de repente, você nasce num bairro que você nasce, cresce e morre e nunca entrou numa favela, numa periferia. Aqui no Rio de Janeiro é muito difícil, né? Você tem as favelas em todos os cantos do Rio, então esse contraste fica muito claro aqui. Então, o Rio 40 Graus, ele é uma música que a introdução dela fala um pouco sobre a capital sangue quente do Brasil, do melhor e do pior. A gente fala um pouco dos comandos, que tem a ver também com o que é a política nacional, né? O comando, submundo bandidaço, submundo oficial, né? Com governos misturados, paralelos, sorrateiros, ocultando comandos, né? Depois a gente fala um pouco da sensação de pertencimento, né? De quem é dono dessa rua, quem é dono desse beco, eu quero o meu crachá. E, no final, a gente fala um pouco da novidade da época, que era o funk dominando as favelas do Rio de Janeiro, anteriormente dominadas pelo samba, né? Sempre foi um reduto do samba, até hoje, mas o funk entrando com muita força. E, ao mesmo tempo, ao lado do funk, as facções criminosas subindo o morro com armamento pesado. Então, a gente meio que resumiu no subuse musical de batucada digital, que era o morro metralhando para a cidade o funk carioca, que é a música eletrônica, né? Eu acho muito interessante, Fernanda, esse seu trabalho sempre muito atual, né? Ele dialoga com o funk, com elementos assim bastante próximos, né? E da juventude também. Você citou aí música eletrônica, house, são coisas que né, permeiam o seu trabalho, né? Eu queria saber como é que você trabalha essas referências, né? Como é que você capta isso, porque tem que estar muito ligado, né? Bom, eu tenho uma paixão por música, né? E eu gosto muito de música pop e de música dançante. Então, eu vou desde o James Brown, Michael Jackson, Jackson 5, Al Green, Marvin Gaye, Stevie Wonder, e Tim Maia, Hildon, Cassiano, Jorge Ben, até os dias de hoje, o que a galera está fazendo de novidade aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, especialmente porque são duas cidades que eu circulo muito. Mas eu recebo também músicas de muitos produtores fora do eixo Rio-São Paulo, que é sempre muito interessante. E aí eu faço a minha mistura, porque eu acho que a minha ideia é fazer música dançante brasileira. Então, eu não tenho a vontade de fazer, por exemplo, uma base eletrônica que, tirando a voz em português, ela pode ser feita na gringa. Eu quero que, quando eu tire a minha voz, né, ela pareça uma base eletrônica brasileira. Então, eu comecei a introduzir um surdo de samba, uma cuíca, um tamborim, um pandeiro, junto com um bumbo eletrônico, junto com caixa eletrônica, com 808. E, claro, que eu fui parar nos bailes funk da favela, eu fui parar no samba. Então, eu fiz muitas parcerias nesses anos todos, tentando fazer esse link, né, entre morro e asfalto, né, tentando fazer um pouquinho mais de uma cola dessa cidade partida. E acabei tendo projetos muito interessantes com a CUFA, com a AfroReg, né, com várias entidades que trabalham aí nas comunidades. Então, foi muito natural para mim receber esse convite, né, lá da comunidade do Morro do Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, para eu ser a patrona da biblioteca, e fiquei muito encantada, porque tudo que a gente quer nesse Brasil é difundir a leitura, o conhecimento, o senso, o olhar crítico, né? Bacana, quem acompanha a Fernanda abriu aí nas redes sociais, a Fernanda sempre se posicionando, extremamente preocupada, né, Fernanda? Momento difícil, complicado, intenso, né, Fernanda? Todo esse negacionismo, né, todo esse pensamento de extrema-direita é uma coisa que eu acho que nos surpreendeu a todos brasileiros, porque, pelo menos a mim, nunca esperei que tivesse a galera que achasse que a Terra é plana, sabe? Que
Eu achei isso tudo muito louco. Mas vivemos esse momento muito ruim para os artistas, né? Porque é um presidente que já tomou posse, né? Elegendo os artistas como inimigos, né? Demonizando a arte, né? Acabando com o Ministério da Cultura e dizendo que artista era vagabundo, que mamava na Lei Rouanet. Então, eu acho que um país sem cultura, né, e sem essa identidade que é fornecida pela cultura e pela arte, eu acho que a gente é um buraco, né? É um buraco para uma nação. Mas a gente vai sair dessa, com certeza absoluta. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais conscientes. Quem consegue se desviar das fake news e consegue perceber o que está acontecendo na CPI da Covid, por exemplo, né, do Senado, vai ficando tudo muito claro, né? Então, espero que a gente saia dessa o mais rápido possível. Bacana. Fernanda, estamos indo para o final da nossa conversa. Daqui para frente, queria que você comentasse aí o que dá para fazer. Está dando para trabalhar? Já tem agenda? Né? E como é que você enxerga né, o nosso futuro aí, ano que vem, próximo, principalmente da cultura que você citou? Olha, eu passei o ano de 2020 todo trabalhando muito por conta de projetos que eu já tinha iniciado em 2019 para a comemoração dos 30 anos. Então, eu lancei um single inédito que eu fiz com Pedro Luiz, em homenagem ao Benjor, que é meu grande ídolo, um single chamado Do Bem. Eu lancei um CD e um DVD, Amor Geral Alive, que era o registro da turnê Amor Geral, que eu vinha fazendo há 3 anos. Eu lancei agora esse álbum de remix. Eu lancei 2 coletâneas nas plataformas digitais, uma com as minhas baladas, chamada Slow Dance, e outra dos lado B, né, dos meus discos, que são músicas que não são muito conhecidas, mas que, né, afirmam ali a linguagem musical e a nossa assinatura. E eu tenho ainda alguns projetos, que é um documentário do CD da Lata, que foi um CD muito importante para mim, lançado em 95, e eu tenho imagens ótimas de estúdio aqui no Rio, de mixagem em Londres, onde eu mixei com Will Mowat, no estúdio do Soul to Soul, com shows no Palace, no antigo Palace em São Paulo, que era uma casa de show maravilhosa. Eu tenho vontade de fazer um documentário sobre funk carioca com o DJ Malboro, e tem uma exposição que eu estou correndo atrás aí para ver se a gente consegue um patrocínio e um apoio, né? Ou do MIS aqui de São Paulo. Eu fui conversar também com o MIS aqui do Rio e de São Paulo, que é uma exposição que fala um pouco da música urbana carioca aqui, passando pela minha trajetória. Então, eu tenho alguns projetos, tenho também um projeto de um disco de samba que eu pretendo fazer no ano que vem, que é um estilo musical, um gênero que eu amo desde paixão e tem muito a ver com a minha vida, com a minha história, com meus pais. E tenho também um projeto de fazer um disco feminino, feminista, com umas cantoras novas, maravilhosas, que estão aí fazendo um disco de feat. Então, tem muitos projetos e vamos ver o que acontece. E quanto à cultura, eu acho que a gente segue resistindo e segue produzindo, porque a cultura e a arte são muito maiores do que qualquer governo, e a gente nunca precisou de governo para fazer nada, né? A Lei Rouanet a gente sempre, na verdade, batalhou desde muito tempo por um orçamento muito maior, né, de qualquer governo, na verdade, do Estado para a cultura, porque a gente sempre encarou a cultura como um setor estratégico, e estamos sempre tentando modificar essa cabeça aí de todos os governantes, independente de governos, para mostrar a importância da cultura numa nação como o Brasil.